mas é um privilégio estar com todos vocês aqui. Estou vendo muita gente também do nosso discipulado, da nossa igreja. Pessoal, os acólitos que estiveram aqui com a gente também, Beto, Beli, Glásio, sua esposa, muito obrigado. Gente, esse trecho que eu trouxe hoje para vocês é um texto do livro de Atos. O livro de Atos é um livro muito rico, com muitas passagens que a gente pode trazer de reflexão. Nada é mais precioso que a vontade soberana de Deus. Olhe, a vontade soberana de Deus é mais importante do que a minha e a sua vida. Você crê nisso? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve isso, ele diz: mas em nada eu tenho na minha vida preciosa. Ele está em um momento onde ele está em uma cidade chamada Mileto, e ele está se despedindo dos pastores e presbíteros na igreja de Efésios. E era uma igreja que ele tinha fundada há mais de 3 anos, com uma população de mais de 300 mil habitantes. E essa igreja, ela tinha sido fundada há 3 anos, porque naquela terra ali, naquele arredor, era um local de muita idolatria, era um local de feitiçaria, era um local de muita magia. E Paulo, naquela época, ele entendeu que a palavra de Deus deveria prevalecer naquele lugar. E aí, a graça que ele plantou naquela província foi que chamou meu coração esse texto. Porque ele já tinha vivido de tudo naquele lugar. E ele sabia que não valia mais estar ali, porque ele tinha que ir para Jerusalém. Porque lá ele ia testemunhar muita coisa que ele precisava viver. E há momentos na caminhada que a gente vai precisar andar com Deus para tomar algumas decisões que vão revelar o valor que a gente tem. Então eu quero dizer para você que vai ter momentos na minha vida e na sua vida que vão nos revelar o valor que nós temos para o Deus vivo que a gente serve. Às vezes a gente entende que pessoas tentam perseverar a vida, enquanto poucos escolhem o propósito. E essa semana foi uma semana de muita correria, a gente puxa para lá, puxa para cá, mas em nenhum momento a gente pensou em desistir. Naquela época, ele sabia o que esperava por ele quando ele chegasse em Jerusalém. Ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia ser açoitado, ele sabia que ele ia ser rejeitado, mas mesmo assim, ele não se recusou a ir. Mesmo assim, ele foi. E aí ele vem e declara: minha vida não é preciosa demais ao ponto de impedir que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Então, o Espírito Santo, ele já havia revelado a Paulo que ele não ia ter uma vida muito fácil lá. Mas o que movia ele era a missão. Deixa eu dizer para você uma coisa: toda vez que eu e você entendemos que somos cristãos, nós somos missionários. E muitas vezes Deus não quer chamar eu e você para servir aonde você quer servir. Ele quer chamar eu e você para servir na missão dele. E a missão dele nem sempre vai agradar o meu e o seu coração. Porque Paulo, ele sempre analisou que a vontade de Deus ia prevalecer na vida dele. Porque ele era praticamente um sobrevivente enviado. E o que é interessante para mim nesse texto, quando você começa a se debruçar no texto e analisar, é que Paulo,
ele não estava preso a situações terrenas, mas ele estava totalmente prostrado para cumprir a vontade de Deus na vida dele, que para ele era o maior tesouro que ele tem. E aí eu quero deixar a primeira pergunta para você: qual é o seu maior tesouro? Porque a Bíblia diz que é lá que está o seu coração. E aí, o que é que Paulo faz? Ele entende que precisa cumprir com alegria a carreira dele, porque ele diz: cumprir com alegria a minha carreira vai revelar aonde está o meu coração, um coração maduro. E aí, ele não queria só apenas terminar, mas ele queria terminar bem. Ele não queria apenas servir, mas ele queria servir bem. Ele não queria apenas começar, mas ele queria permanecer até o fim. E quando eu fui analisar essa história, esse texto, ele me fez refletir. Olha que interessante, quando a gente vai analisar o Velho Testamento, 3 jovens hebreus largam tudo, porque o rei coloca eles na fornalha, mas eles não deixam de ser fiel a Deus. Eles não deixam de ser fiel a Deus. Ele disse: eu vou, mas eu não vou me prostrar, porque eu vou cumprir a vontade de Deus. Quando você pega José, a história de José, um grande sonhador, enfrentou rejeição, enfrentou perigo, mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele entendia qual era o propósito de Deus na vida dele. Quando você pega Daniel, que foi jogado na cova dos leões, Daniel, ele não abandonava e não abandonou o Deus que ele servia. Quando você pega risco de morte, mas ele colocou a vida dele nas mãos de Deus. E a mais forte, Abraão, quando ele entendeu que ia passar por uma prova extrema, ele escolheu obedecer ao Senhor, mesmo envolvendo o filho prometido Isaque. E aí eu começo a olhar para mim, eu digo: meu Deus, eu não sei se eu chegaria a tanto. E aí eu convido vocês a fazer essa auto-reflexão. Que parte da sua vida você tem doado para o ministério? Porque veja, muitas vezes a gente está envolvido em todos os ministérios, mas aonde está o nosso coração? Será que onde está o nosso coração está a vontade de Deus? Muitas vezes Deus vai nos colocar em situações para nós fazermos escolhas, mas nem sempre as escolhas serão o melhor para mim e para você. Mas você está disposto? Quando o nosso coração está realmente em Deus, nada falta, porque Ele cuida de tudo. Eu vou falar para vocês 4 coisas que passou aqui, para que nós estejamos aqui agora. Nesse local que você está aqui, hoje, funciona uma das maiores clínicas de autismo do município. São mais de 100 famílias que são cuidadas aqui. Metade dessas não pagam R$1. Vocês acreditam que essa é a vontade de Deus? Então é assim que funciona. O segundo ponto aqui são profissionais que vêm para cá servir a Deus sem ganhar nada. Vocês não acham que essa é a vontade de Deus? Terceiro, para esse templo acontecer, nós fomos para o monte orar, para Deus falar comigo, com Milena, com Priscila, com Alexandre, se essa era a vontade de Deus. E Deus disse assim: vai lá, e essa é a vontade dele, e lá vai ser ágape, para vocês unir aquele município todinho ali, aquele bairro. E a gente está aqui agora. E vocês querem ver qual é a vontade de Deus? Aonde vocês estão sentados agora, deu 2,5 metros de água aqui, nós perdemos tudo com uma semana de inaugurado. Isso faz 3 anos. Vocês acham que nós desistimos da vontade de Deus? Muitas vezes, a vontade de Deus é assim. É para nos colocar à prova. É para testificar.
Eu quero dizer para você agora 4 coisas. Deus, Ele não nos chamou para vivermos presos, mas para nos libertarmos e vivermos um propósito. Uma das maiores dificuldades que nós vamos encontrar aqui, eu e o missionário, é que aqui as igrejas são muito fechadas. E Deus pediu para a gente vir para cá para trazer amor, para unir todo mundo e fazer um só corpo, um só espírito, uma só igreja. E grandes avivamentos aqui. Por quê? Porque a gente entende que essa é a vontade de Deus. O medo, ele não pode nos paralisar, porque o propósito, ele nos impulsiona. E quem entende o seu chamado, não recua diante do sacrifício. Se você entende o seu chamado, não recue diante do sacrifício. Porque você tem um Deus que vai lhe sustentar a todo momento. O segundo ponto, a alegria está em servir, não em ser servido. A alegria está em servir, não em ser servido. Então, quando você parar para analisar, você lembra de Paulo. Ele encontrou a plenitude, não nos aplausos, mas na entrega. Alguém aqui duvida da entrega de Paulo? Então, quando a gente para analisar a nossa vida, qual é a nossa entrega? A verdadeira felicidade é um fruto de fidelidade, não de facilidade. Sabe o que é que a gente encontra na maioria das vezes? Um desvio de caminho, algo que é fácil. Para nós estarmos aqui, irmão, essa semana, na luta, aqui na batalha, que muitos aqui viram que o ar-condicionado não estava nem funcionando. Esse Isá era 11 horas da manhã e não estava nada ligado. E eu cheguei em casa e todo mundo sentou na mesa para almoçar. Eu disse, eu não vou almoçar, porque eu vou continuar com o meu jejum. Porque o Deus que prometeu é o Deus que vai dar a resposta. E vai acontecer, independente do que aconteça. Se nós não tivéssemos aqui, ia acontecer. Porque a provisão é dele. A provisão é dele. Terceiro, cumprir a carreira é mais importante do que começar bem. O que é que a gente acontece na maioria das igrejas por aí? Começa todo mundo cheio de fogo, muitos se entregam ali para começar a obra, mas se apagam no meio do caminho. Então a minha oração e a do missionário é que a gente comece no fogo, mas que a gente consiga seguir. Porque o segredo de permanecer firme até o fim, quando ninguém vê, é pagar o alto preço. E a gente está disposto a pagar o alto preço, se essa for a vontade de Deus. Porque a gente entende que a providência vai ser dele. Eu não sei como você chegou aqui hoje, o que você está passando. Mas eu quero dizer para você que a providência é dele. Siga firme. Não desista. Porque se ele permitiu que isso acontecesse, na maioria das vezes é para forjar o nosso caráter. Quarto e último, já me encaminhando para o final. A igreja de Cristo é um corpo missionário. Lembre-se disso. A igreja de Cristo é um corpo missionário. Assim como Paulo, nós também temos uma corrida para propagar o Evangelho. Então lembre-se que a igreja de Cristo é um corpo missionário e todos nós somos missionários. Eu e você, independente aonde você esteja. Porque não há propósito individual que substitua o chamado coletivo de ser sal e luz na vida do próximo. E aí eu pergunto a você: você tem sido sal e luz na vida do próximo? O que é que você tem feito da sua vida? Querido, quando Paulo, ele entendeu que a vida não era preciosa,
quando ela é vivida para si mesmo, ele entendeu, não, a minha vida não é minha, é de Cristo. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu digo para você nessa noite, o que você tem feito da sua vida? Porque olha, muitas vezes a nossa zona de conforto pode estar nos constrangendo a buscar Jesus. Olha, quando você estiver no ministério, quando você estiver servindo, quando você estiver na igreja, que está tudo muito bom e você está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo, tem algo aí. Tem algo errado aí. E é essa reflexão que eu quero trazer para você hoje. Porque Paulo, quando ele ia para Jerusalém, ele já sabia tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim ele disse, eu vou. Porque eu entendo que a minha vida não é preciosa quando ela é vivida para mim mesmo. E ele entendeu essa mensagem, ele entendeu o que ele vivia. E ele não se preocupava com o que podia perder, porque ele já tinha encontrado o que realmente importava na vida dele, que era o propósito de Deus. E você, minha irmã, meu irmão, qual é o seu propósito? Nossa igreja está começando agora, certo, missionário? Nós precisamos de gente aqui, porque uma igreja, ela é feita de pessoas. E você está convidado a fazer parte dessa igreja. Então eu quero convidar você. Eu quero que você diga sim. Eu quero que você venha, vamos juntos. Quando a gente começou a traçar o calendário de 2026, a gente sentado na mesa, e eu comecei a olhar para Alexandre, e Alexandre, a gente vai fazer 7 vigílias, a gente vai fazer 7 evangelização, a gente vai fazer 4 cultos, não sei de quê, e a gente vai entrar em casa, e não sei o quê, e eu dizia, meu Deus do céu. Mas sabe o que é isso, irmão? É que quando a gente decide, a gente não decide para nós mesmos, a gente decide para a honra e glória de Deus. Então, essa decisão não tem volta. Eu sentado com um grande amigo, ele disse a mim, porque eu também tenho meus pastores, eu também tenho meus conselheiros. E quando eu sentei na mesa com ele, uma pessoa que para mim é um grande exemplo de vida, porque o que essa família já passou, meu irmão, é prova de Jó. Eu disse, amigo, eu estou sentindo que Deus está chamando, e está chegando a hora, mas eu não estou conseguindo, eu não quero, porque eu não me sinto preparado. E ele disse, você já tem tudo, meu irmão, que você precisa, porque você tem Deus. E ele disse para mim assim, a gente jantando, e ele disse, você vai estar preparado para dedicar toda a sua vida para um ministério. Enquanto as pessoas não estão bem, você não tem direito de não estar bem. Quando as pessoas precisarem de você, você vai ter que estar ali. E eu me lembro, eu disse assim, Senhor, já que tu está falando comigo, tu precisa falar com Milena, porque Milena não quer ir, então eu quero ver agora. Quando eu fui falar com Milena, a Milena disse, chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. E não é no conforto, não, é no sacrifício. Então larga tudo agora e vamos. Porque quando a gente dá o primeiro passo, Ele vai dar o chão. Porque não é sobre nós. Sua vida não é sobre você, é sobre Deus sobre você. Sua vida não é você, é o sopro da vida que é Deus em você. Então entenda isso. Entenda, é sobre Ele. Você está disposto? É isso que você quer mesmo, filho? É isso que você quer mesmo, filha? Eu posso declarar para vocês que eu e minha família estaremos servindo ao Senhor.
porque é isso que Deus quer para mim. E aí eu estava conversando de novo com o Alexandre e a gente aqui, aí surgiu um pro DI, a gente, oxe, DI já, no primeiro culto, DI, vai pro DI então, vamos pro DI. E aí surgiu mídia, aí Deus levanta meu genro, minha filha que está ali, começou a organizar. Aí Alexandre disse, primeiro ministério de oração e intercessão, toda segunda-feira. Eu disse, amém, vamos embora. E Deus vai levantando. E Deus vai levantando. Sabe por quê? Porque o chamado, ele é para um e para todos. É um chamado coletivo. Deus, Ele não quer apenas espectadores. Ele quer parceiros de missão. Aleluia. Parceiros de dedicação. Parceiros para continuar a obra dele com compromisso, com respeito, com obediência, com sacerdotismo. Muitas vezes as pessoas entendem que a igreja é o púlpito. E a igreja não é o púlpito. A igreja somos nós, juntos, em missão, pregando o evangelho. Ontem nós fomos para o monte. E toda vez que a gente vai para o monte orar, eu fico impressionado. Porque as pessoas no monte não precisam de nada disso aqui. Elas simplesmente se ajoelham no chão, no chão batido. A outra começa a cantar a capela. E daqui a pouco, meus irmãos, o céu desce naquele monte. E muitas vezes nós queremos só estar no ar-condicionado, na melhor igreja, na mais próxima, na que nos sacia. Mas nem sempre é isso que Deus quer para nós. Nada é mais precioso do que cumprir o propósito de Deus. Porque foi Ele que nos chamou. E para finalizar, eu quero dizer para você que nós estamos aqui abertos para duas coisas que Deus está tocando no meu coração agora. Eu sei que tem muita gente conhecida aqui. E eu quero dizer para você nessa noite que nós temos uma chance de caminhar juntos. Então eu venho aqui fazer, eu não vou fazer um apelo muito grande, mas eu venho dizer para você aqui, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, agora é o momento, não perca tempo, vamos juntos, vamos seguir essa caminhada, vamos fazer a vontade dEle, ganhar vidas, viver um evangelho puro, conforme a vontade dEle. E a segunda coisa, eu quero que você diga para mim um sim, se você entende que nada é mais precioso que a vontade de Deus na sua vida. E eu queria que você se levantasse com esse louvor que a gente vai tocar agora, para a gente ouvir esse louvor e dizer assim: Senhor, a minha vida não é tão preciosa se ela não estiver nas tuas mãos. Senhor, que a tua vontade soberana ela seja eterna. É isso, gente. Eu quero orar por você. Se você se sentir confortável, levante-se. Vamos louvar e orar junto. E eu vou fazer essa oração de despedida já agradecendo. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Declare ao Senhor: você foi encontrado. E o que antes era valor, eu fui encontrado. Nós fomos encontrados. As escamas caíram ao chão. A luz me encontrou. Eu posso te ver. Posso
os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Senhor Deus e eterno Pai Jesus, estamos aqui, Pai, como igreja, reunidos em Tua presença, Pai, para declararmos que somos missionários, Senhor. nada mais me E que nós entendemos, Senhor, que a nossa vida é preciosa quando ela está sob o Teu cuidado, Pai. Ó Senhor, nós temos aqui vidas, nós temos aqui famílias, nós temos aqui pessoas, Senhor, que estão Te buscando, Pai. Ó Senhor, não sei quais são os pedidos, mas eu Te peço, Senhor, que Tu visite todas, Pai. Que Tu acampe, Senhor, os Teus anjos sobre cada vida dessa. Ó Senhor, que o Evangelho direto, um Muito obrigado por esse momento, por esse culto. Obrigado por essa igreja que o Senhor levantou. Pedra angular, como pedra firme. Que nessa igreja possamos cuidar, Pai. Cuidar e amar. Cuidar e amar. Cuidar e amar, Pai, de pessoas. Que se nesse bairro não tem união, que nós possamos chegar e trazer a união. Trazer o amor, trazer o carinho. Trazer um evangelho segundo a vontade de Cristo. Cuida dos nossos pastores, do nosso bispo, Pai. Cuida da nossa igreja. Que nós possamos ser instrumentos com vontade. Eu te peço. Eu não tenho mais a minha vida.